Nos séculos 13 e 14, a Rússia esteve sob o domínio dos mongóis e isolada do restante da cristandade. A Rússia começava a se recuperar no século XV, quando o Império Bizantino chegou ao fim. Então era natural que essa grande nação ortodoxa se tornasse a sede principal da Igreja Ortodoxa. No século XVII, o patriarcado foi abolido por Pedro, o Grande, da Rússia. A Igreja conseguiu manter uma rede de seminários e mosteiros, mas ela sobreviveu principalmente graças à profunda devoção do povo russo. Para compreender a história do catolicismo romano no período medieval, precisamos voltar à nossa história do cristianismo ocidental da época, quando nações-estado da Europa Ocidental começavam a surgir. A Idade Média é chamada de Idade da Fé. Podemos até dizer que foi uma era de intenso entusiasmo religioso. A Igreja não via com bons olhos alguns novos movimentos religiosos. Seu poder era cada vez mais ameaçado. A Igreja, às vezes, pedia às autoridades seculares que forçassem os dissidentes a capitular, sob ameaça de penas civis que incluíam a pena de morte. Mas alguns católicos estenderam a mão a esses movimentos dissidentes. 2 homens em particular, Domingos e Francisco, romperam com a vida monástica e reuniram a seu redor comunidades de irmãos ou frades. Esses homens atuavam como pregadores itinerantes. Eles se sustentavam pedindo esmolas. Não levavam a vida respeitável e estável da reclusão no mosteiro. Os franciscanos e dominicanos são muito importantes, principalmente no século XIII, logo após a sua fundação. Eles se tornaram missionários no mundo islâmico, eles eram interessantes, eles dominaram as universidades rapidamente. Acho que por causa de seu sistema de recrutamento. Não dependiam de favores de algum bispo de sua terra. Podiam mandar seus homens para onde quisessem. Então os franciscanos e os dominicanos eram os melhores professores da Universidade de Paris, no século XIII. Também eram inquisidores. Lembrem-se de que a Inquisição só estava tentando saber se havia alguma heresia à solta. Eram precisamente as ordens mais zelosas, os cistercienses, franciscanos e dominicanos, que forneciam os inquisidores. A vida espiritual e intelectual do catolicismo romano teve seu período de maior expansão durante o século XIII, mas a própria Igreja Católica era cada vez mais atacada. A hierarquia católica era criticada não apenas pelas autoridades seculares que queriam seu lugar. Muitos no clero estavam convencidos de que o poder temporal da Igreja ameaçava o cristianismo mais do que qualquer heresia ou exército do Islã. Ninguém negava que as autoridades da Igreja muitas vezes abusavam de seu poder. O que era ainda pior, vários desses abusos eram motivados pela necessidade financeira da Igreja. Foi nesse clima volátil que o monge agostiniano da Alemanha denunciou com veemência os abusos da Igreja. Acima de tudo, esse monge rejeitava a ênfase católica nos rituais religiosos e defendia que bastava a fé na salvação efetuada por Cristo. Lutero, a princípio, não pretendia abandonar a Igreja Católica, mas a Igreja o condenou como herege e em 1521 Lutero foi excomungado. Com o Papa Paulo III, o Concílio de Trento teve 3 sessões, de 1545 a 1563. E publicou uma ampla série de decretos sobre teologia e disciplina eclesiástica. O Concílio de Trento foi basicamente uma rejeição de várias ideias protestantes, uma rejeição da doutrina de Lutero, de justificação pela fé, uma reafirmação da doutrina católica dos 7 sacramentos em vez de 2 sacramentos, um respaldo à autoridade dos bispos e do Papa e assim por diante. Trento cobriu praticamente tudo. Em outras palavras, a Igreja Católica Romana reafirmava ser a única intérprete autorizada das Escrituras e da tradição apostólica. Os séculos XV e XVI também presenciaram um dos eventos mais trágicos da história da Europa, a Inquisição. A Inquisição foi um evento complexo. Na verdade, houve 2 inquisições diferentes nessa época, a Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana. Alguns protestantes espanhóis foram vítimas da Inquisição Espanhola.
mas a maioria era de judeus, muçulmanos e pessoas convertidas dessas religiões ao cristianismo. Acho que, independentemente do que a Inquisição tenha sido realmente, ela se tornou um símbolo da intolerância religiosa, de uma reação exagerada, radical e extrema à diversidade dentro da igreja. E estavam acontecendo muitas coisas, havia muita divisão na Igreja Católica daquela época, muitos desafiavam os elementos mais fundamentais da fé. Muita gente na Igreja Católica acreditava que isso era um ataque mortal à realidade do cristianismo. A Espanha exilou 170 mil judeus. Os últimos navios transportando judeus partiram da Espanha em 2 de agosto de 1492. Um dia antes da partida da expedição de Cristóvão Colombo. Em 1500, os muçulmanos espanhóis teriam de fazer a mesma escolha: conversão ou exílio. Mais tarde, a Inquisição Romana seria responsável por um dos julgamentos mais infames de todos os tempos: a condenação do grande astrônomo Galileu por heresia em 1642. Essa condenação só seria revertida 350 anos mais tarde. Nos séculos seguintes, a Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais hierárquica. A autoridade centrou-se ainda mais no Papa. Essa tendência de centralização teve sua maior expressão no Primeiro Concílio Vaticano, realizado no Vaticano, em Roma, em 1870. Esse concílio, pela primeira vez, sancionou oficialmente a crença de que o Papa é infalível. Na verdade, o decreto é um pouco mais preciso. Diz que quando o Papa fala ex cátedra, formalmente, sobre questões de fé e moral, ele fala com aquela infalibilidade que Cristo quis que sua igreja tivesse. Na realidade, eles não estavam criando algo que não existia. Só estavam delimitando isso. No fim do século XIX, a Igreja Católica Oficial começou a surgir como líder na luta por justiça social para trabalhadores e pobres. As igrejas ortodoxas também viram novos movimentos teológicos nos séculos XIX e XX, na esperança de criar uma teologia cristã moderna. Na segunda metade do século XX, houve movimentos reformistas dentro da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais receptiva com aquilo que acredita ser bom no mundo moderno. Essa tendência foi expressa pelo Papa João XXIII, que só era Papa havia 3 meses, quando em 1959 anunciou seus planos de convocar um concílio ecumênico. 4 anos depois, em 11 de outubro de 1962, foi aberto o Segundo Concílio Vaticano. Há um novo espírito invadindo a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. E uma de suas expressões mais promissoras está nos esforços para reunir essas duas comunhões. Apesar dos esforços de religiosos e teólogos de ambas as comunidades, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana continuam divididas por questões de crença e costume. Mas pela primeira vez em muitos séculos, há motivos para ter esperança de que essa divisão logo acabe. Sempre haverá tribulações. A igreja sempre enfrentou perturbações de fora e de dentro, porque Satanás está sempre tentando nos destruir. Quando contemplamos a história da salvação, há 2 histórias: a história da graça e a história do pecado. E essas 2 histórias interagem constantemente. Acreditamos que com a morte e ressurreição de Jesus, temos uma garantia do triunfo da história da graça. No final, a vontade de Deus prevalecerá. No final, o reino de Deus se estabelecerá e triunfará. No final, o mal será banido. Mas enquanto vivermos na história, estaremos vivendo com essas 2 histórias, a da graça e a do pecado.